Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai fazer uma explanação continuando a falar sobre o livro de Isaías, que nós havíamos começado a falar anteriormente. Eis que o Senhor, Deus dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá todo o sustentáculo, todo o recurso, toda a reserva de pão e toda a reserva de água, o valente e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o chefe de 50, o grande e o conselheiro, aquele que possui segredos e se dedica aos sortilégios. Por príncipes eu lhes darei meninos, e adolescentes deterão o poder sobre eles. Os povos se maltratarão uns aos outros. Cada um atormentará seu próximo. O jovem insultará o velho, o vilão o nobre. Um homem se aproximará do outro e dirá: Tu tens um manto na casa do teu pai. É mister que sejas nosso príncipe. Toma sob teu poder esta ruína. O outro então protestará: Eu não posso curar estas chagas. E em minha casa não há nem pão nem manto. Não me façais príncipe do povo. Jerusalém com efeito ameaça ruína, e Judá se desmorona, porque suas palavras e suas ações se opõem ao Senhor, e desafiam os olhares de sua majestade. Sua parcialidade testemunha contra eles. Ostentam seus pecados como Sodoma, em vez de escondê-los. Ai deles, porque causam dano a si mesmos. Feliz o justo, para ele o bem. Ele comerá o fruto de suas obras. Ai do ímpio, para ele o mal, porque ele será tratado segundo as suas obras. O meu povo é oprimido por tiranos caprichosos, e cobradores de impostos os dominam. Povo meu, teus guias te desencaminham, destroem o caminho por onde tu passas. O Senhor se levanta para acusar, e se ergue para julgar seu povo. O Senhor entra em juízo contra os anciãos e os magistrados do seu povo. Fostes vós que devorastes a vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Por que razão calcais aos pés o meu povo, e maltratais a face dos pobres? Declara o Senhor, Deus dos exércitos. Gente, é muito claro o que está escrito aqui, né? Jerusalém entregue à anarquia. Anarquia. Quantas vezes eu já ouvi esse termo, anarquia? Anarquia é a tal... realmente seria a desordem mesmo, né? Anarquia seria aquilo que o diabo gosta de fazer, de criar desordem, de criar bagunça, de fazer sujeira, igual o Cascão lá, né? Lembra do Cascão lá da época da escola? Que gostava de sujar a escola com papel no chão? É a mesma coisa o diabo. Ele é o pai da anarquia. Essas pessoas que seguem a anarquia, que seguem essa filosofia do mal, do diabo, elas gostam de dominar as pessoas, de oprimir as pessoas. São tiranos caprichosos, fala aqui. Olha que interessante que a Bíblia da Ave Maria fala. Que são pessoas astutas, são pessoas que elas não têm nenhum tipo de honra, elas não têm qualidades morais. Isso é muito sério, porque a Bíblia não brinca. A Bíblia não está brincando aqui no que ela fala, né? E Deus, ele realmente ele vai se vingar disso, porque isso não, como eu falei anteriormente, isso não vai realmente ficar por isso mesmo, igual os ímpios acreditam. Aqui fala, feliz o justo, para ele o bem, ai do ímpio, para ele o mal. Existe uma diferença entre justos e ímpios. Ao contrário do que muita gente acredita, que todo ser humano é igual, é tudo farinha do mesmo saco, não é bem assim. É e não é, porque, lógico, o justo também peca, ninguém está falando que o justo é perfeito. Só que perante os olhos de Deus, existe uma distinção entre justiça e entre perversidade, entre impiedade. Existe uma distinção. Não dá para você falar tudo é igual, tudo é farinha do mesmo saco. Não dá para você generalizar. Por quê? Porque nos critérios divinos existe sim, principalmente a que fala do pobre, né? Quantas vezes a gente ouve falar do pobre, o pobre oprimido, o pobre que sofre nas mãos dos tiranos, dos ímpios. Gente, é muito claro isso aqui. Contra as grandes damas pretensiosas. E o Senhor disse,
já que são pretensiosas filhas de Sião, e andam com o pescoço emproado, fazendo acenos com os olhos, e caminham com o passo afetado, fazendo retinir as argolas de seus tornozelos. O Senhor tornará sua cabeça calva e desnudará sua fronte. Naquele tempo o Senhor lhes tirará as joias, as argolas, os colares e as lúnulas, os brincos, os braceletes e os véus, os diademas, as cadeias e os cintos, os frascos de perfumes e os amuletos, os anéis espingentes da fronte, os vestidos de festa, os mantos, as gasas e as bolsas, os espelhos, as musselinas, os turbantes e as mantilhas. E então, em lugar de perfume, haverá podridão, em lugar de cinto, uma corda, em lugar de cabelos encrespados, uma cabeça raspada, em lugar do largo manto, um cilício, uma cicatriz em lugar da beleza. Teus varões tombarão a espada, e teus bravos na batalha. Suas portas gemerão e se lastimarão, e ela despojada se sentará por terra. Aqui fala também sobre a questão das pessoas vaidosas, né, as damas pretensiosas. Quantas pessoas que se posam de dama da sociedade, mas não são damas coisa nenhuma. São pessoas, na verdade, filhas mesmo do maligno. Então, elas são totalmente pervertidas. Elas se posam de santas, de pessoas educadas, damas, honestas, mas elas não são. São pessoas que amam a vaidade. E aqui fala que isso tudo um dia será também, Deus vai acabar com isso. Ele vai realmente revelar tudo que está escondido. E em lugar de todas as joias, de todas as coisas glamurosas que elas usam, ele vai dar uma corda ao invés dos colares, do cinto, em lugar dos cabelos encrespados, aquelas pessoas que usam aquelas coisas muito fabulosas, muito glamurosas, né? Coisas assim realmente muito, uma ostentação muito grande. Ele não vai deixar por isso mesmo. Quantas pessoas acreditam que as pessoas mundanas, elas acham que Deus ele não vai ligar para o que está na Bíblia, que a Bíblia é um livro ultrapassado, mas não é assim. Naquele tempo, 7 mulheres disputarão entre si um homem, e dirão: é do nosso pão que comeremos, e de nossas vestes que nos cobriremos. Deixa-nos apenas trazer o teu nome. Faze cessar nosso opróbrio. Naquele tempo, aquilo que o Senhor fizer crescer será o ornamento e a glória. O fruto da terra será o orgulho e o ornato daqueles de Israel que foram salvos. O que restar de Sião, os sobreviventes de Jerusalém, serão chamados santos, e todos os que estiverem computados entre os vivos em Jerusalém, quando o Senhor tiver lavado a imundície das filhas de Sião, e apagado de Jerusalém as manchas de sangue, pelo sopro do direito e pelo vento devastador, o Senhor virá estabelecer-se sobre todo o monte Sião e em suas assembleias, de dia como uma nuvem de fumaça, e de noite como um fogo flamejante, porque sobre todos se estenderá a glória do Senhor, como a cobertura de uma tenda, à guisa de sombra contra o calor do dia, e de refúgio e abrigo contra a procela e a chuva. Então aqui fala que Deus realmente ele vai realmente fazer com que a glória, o ornamento, tudo aquilo que é bom, nobre, ele possa realmente fazer com que se espalhe sobre a terra, ao invés de ser simplesmente fumaça, fogo flamejante, coisas negativas, que todo mundo está acostumado a ver, imundícies, tudo isso isso vai ser transformado. O mal, ele vai, pelo poder de Deus, vai se transformar em bem. Eu quero cantar para o meu amigo, seu cantor de amor a respeito de sua vinha. Meu amigo possuía uma vinha em um outeiro fértil. Ele a cavou e tirou dela as pedras. Plantou-a de cepas escolhidas. Edificou-lhe uma torre no meio e construiu aí um lagar. E contava com uma colheita de uvas, mas ela só produziu agraço. E agora, habitantes de Jerusalém, e vós, homens de Judá, sede juízes entre mim e minha vinha, que se poderia fazer por minha vinha, que eu não teria feito, porque quando eu esperava vê-la produzir uvas, só deu agraço. Pois bem, eu vos mostrarei agora o que hei de fazer à minha vinha. Eu lhe arrancarei a sebe para que sirva de pasto. Derrubarei o muro para que seja pisada, eu farei devastada. Não será podada nem cavada, e nela crescerão apenas sarças e espinhos. Vedarei as nuvens derramar chuva sobre ela. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Os homens de Judá são a planta de sua predileção. Esperei deles a prática da justiça, e eis o sangue derramado. Esperei a retidão, e eis os gritos de socorro. Então aqui fala que Deus, ele realmente vai vingar. Ele vai fazer com que toda a malícia dele seja punida. Deus, ao contrário dos homens que acham que
eles podem se furtar aos olhos de Deus. Aqui está escrito que não tem como a pessoa se furtar, não tem como aquela pessoa que vive na maldade, na malícia, ela se furtar aos olhos de Deus. Isso é impossível, porque Deus ele vai fazer justiça, ele vai mostrar agora, ele vai fazer com que toda aquilo que é feito, toda a justiça que não é feita, toda a retidão que não é feito, ele vai fazer com que isso possa ser transformado, ele vai fazer com que isso mude, essa situação mude. Maldição contra a aristocracia. Ai de vós que ajuntais casa a casa, e que acrescentais campo a campo, até que não haja mais lugar, e que sejais os únicos proprietários da terra. Os meus ouvidos ouviram ainda esse juramento do Senhor dos Exércitos. Grande número de casas, eu o juro, será devastado. Grandes e magníficas herdades ficarão desabitadas. 10 giras de vinha são produzirão mais que um bato, e um homeiro de semente não dará mais que um efá. Ai daqueles que desde a manhã procuram a bebida, e que se retardam à noite nas estações do vinho, amantes da cítara e da harpa, do tamborim e da flauta, e do vinho em seus banquetes, mas para as obras do Senhor não têm um olhar sequer, e não enxergam a obra de suas mãos. Por causa disso meu povo será desterrado, sem nada a pressentir, sua nobreza será atenazada pela fome, e a multidão mirrada pela sede. Por isso a morada dos mortos se alargará, e abrirá desmesuradamente a boca. O esplendor de Sião e a sua multidão barulhenta, seu alvoroço e sua alegria desaparecerão dela. Existe também uma maldição contra a aristocracia. A aristocracia são aquelas pessoas abastadas, aquelas pessoas que juntam muitas propriedades, muitas posses, que realmente fazem com que toda a sustentação seja possível. Essas pessoas também atrairão a maldição, né? Está escrito aqui, Deus, ele não vai deixar isso por nada. Numa dessas, essas pessoas acham que tudo aquilo que elas acumulam, todos os amantes das coisas do mundo mesmo, aqui das coisas que o mundo oferece, da bebida, do vinho, da cítara, da harpa, dos banquetes, mas não têm um olhar sequer para Deus. Elas não se comprazem nas obras de Deus, elas se comprazem nas obras das trevas. Essas pessoas também serão vingadas por Deus. Ele vai amaldiçoar essas pessoas. A morada dos mortos será a sua entrada, né? A terra, vamos dizer assim, qual será o destino delas, né? Vamos dizer assim, é a morada dos mortos, gente. O homem será curvado, os grandes serão humilhados, os olhares altivos serão abatidos, e o Senhor dos Exércitos triunfará no juízo. O Deus Santo se mostrará como tal, fazendo justiça. Os cordeiros serão apacentados nesses lugares, como em suas pastagens, e sobre as ruínas pastarão os cabritos. Ai daqueles que arrastam a correção com as cordas da indisciplina, e a pena do pecado como que tirantes de um carro. Ai daqueles que dizem que ele se avie, que faça já a sua obra a fim de que a vejamos, que o plano do Santo de Israel se execute para que o conheçamos. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Ai daqueles que são sábios aos próprios olhos e prudentes em seu próprio juízo. Ai daqueles que põem sua bravura em beber vinho e sua coragem em misturar licores. Ai daqueles que por uma dádiva absolvem o culpado e negam justiça àquele que tem o direito a seu lado. Por isso, assim como a palhoça é devorada por uma língua de fogo, e como a palha consumida pela chama, assim a raiz dele sucumbirá na podridão, e sua flor voará como a poeira, porque repudiaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então aqui fala muito claramente que, como eu disse anteriormente, aquelas pessoas que amam as coisas do mundo, que pervertem as coisas, que realmente se acham muito altivas, elas serão abatidas, serão humilhadas. Aquelas pessoas que fazem do pecado a sua, vamos dizer assim, a sua glória, né? Que fazem das coisas do mundo a sua glória. Aquelas pessoas que são sábias aos seus próprios olhos, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que chamam ao mal bem o bem mal. Aquelas pessoas que transformam, né? Que transformam as realidades das coisas. Essas pessoas serão vingadas. Não tem como Deus ele fazer justiça para elas. Isso é impossível, não tem como, porque Deus é um Deus soberano. Deus, ele não se compraz, ele não tem pena dessas pessoas. Deus, ele tem raiva dessas pessoas. Essas pessoas são amaldiçoadas por Deus. Então não adianta você achar
que a sua malícia, a sua maldade, ela vai ficar barata, como eu falei anteriormente, né? Por quê? Porque realmente Deus, ele vai vingar. A raiz deles vai sucumbir na podridão. Então aqui fala que elas não vão ter como se safar, escapar da cólera divina, né, que a gente vai falar agora. Por isso o furor do Senhor se inflama contra o seu povo. Apodera-se dele e o castiga. Os montes tremem. Seus cadáveres como carniça jazem nas ruas. Entretanto sua cólera não se aplacou, e sua mão está prestes a precipitar-se. Ele arvora uma bandeira para chamar uma nação longínqua. Assobia para fazê-la vir dos confins da terra. E ei-la que age ocorre às pressas. Ninguém dentre eles se arrasta e tropeça. Ninguém dorme nem cochila. Ninguém desata a cinta de seus rins. Nem desaperta a correia dos sapatos. Agudas são as suas flechas, e todos os seus arcos entesados. Os cascos de seus cavalos são duros como a pederneira, e as rodas de seus carros assemelham-se à tempestade. É como o rugido da leoa e o rosnar do leãozinho. Ele brama e agarra sua presa e a carrega sem que ninguém lhe arrebate. Naquele tempo, um estrondo semelhante ao bramido do mar retumbará contra ele. Quando olhar a terra, só haverá trevas e angústia, e nos céus estenderão nuvens tenebrosas. Então aqui fala realmente que a cólera de Deus virá. Não adianta o insensato, o ímpio, achar que Deus ele vai fazer vista grossa para ele. Não vai. Ele vai vingar todos os povos que se rebelam contra Deus. Muito obrigada pela atenção, um grande abraço e até a próxima.